Oi, gente, estamos gravando agora o segundo vídeo, né, sobre comandos, utilização de vetores, certo? Eu vou pegar algumas questões desse curso que está disponível no Moodle, chamado FUP-SFAM, tá? Então tem aqui com problemas com operações básicas, né? Comandos de seleção, comandos de repetição e vetores, certo? Eu escolhi três aqui, tá? O primeiro que eu escolhi foi esse, tá? Então, é uma historinha, né? Uma história curiosa. Joelisson, ele é o homem mais alto do país, com 2,23 metros de altura, e a sua namorada tem 1,52 m, né? Então, aqui é uma história, ele ele recebe como entrada 5 elementos de um vetor, e ele pede para você dar como saída a soma do maior e do menor, tá? Então vamos lá para esse exemplo, tá? Deixa eu criar aqui um arquivo, tá? Salvar aqui. Então, vou salvar como joelisson.c, tá? Então, o que é que eu vou fazer no meu programa? Eu vou colocar aqui na minha biblioteca, certo? O meu vetor é de 5 posições, tá? E aí vou fazer a entrada, né? A entrada basta ler 5 números. Tá? Só que aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Opa, eu vou chamar esse valor aqui. Eu vou fazer assim, né? Eu leio, tá? E eu vou percorrer o vetor uma segunda vez para encontrar o maior e o menor, certo? Inicialmente eu vou estar assim, o maior recebe o V0, o menor recebe o V0. E aqui eu vou, a partir do primeiro elemento do vetor, perguntar o seguinte: o VI é maior que o maior? Então eu atualizo. Se o VI for menor que o menor, eu atualizo o menor. Certo? Então, com esse programinha aqui, eu estou lendo os 5 valores e estou pegando o maior ou menor, certo? E no final eu preciso imprimir a soma do maior com o menor. Então, opa, aqui é VET, né? Então, vamos lá. Que é um número fixo, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. A soma dá 6, né? Então, vamos testar no Moodle, né? Ixi. Será que deu certo aqui no Moodle? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir de novo.
Tá demorando, né? Então eu vou... Deixa eu clicar aqui. Tá. Então, por enquanto, a gente vai passar para outro problema, tá? Então, aqui tem um probleminha que é o seguinte. Cadê o problema aqui? Depois a gente testa lá, né? O problema é o seguinte. Ele vai receber... Deoclés tem um passatempo de montar filas de dominó para derrubá-las depois. Para fazer o efeito mais interessante, ele usa peças de dominó com tamanhos variados, sempre colocando as menores peças no começo da fila. Para ajudar nessa importante tarefa, Deoclés, né, pediu sua ajuda para verificar se uma fila de dominós está dentro do padrão, ou seja, os tamanhos dos dominós estão ordenados em ordem crescente. Ele vai ler um número, a altura de cada dominó, e a saída é ok se está ordenado e precisa de ajuste se estiver desordenado, tá? Então vamos lá. Eu vou copiar aqui. O nome do problema é queda de dominós. Então, o nome do problema, né? Queda dominós. Tá? Então, o que é que o problema ele vai dizer, né? Ele vai ter um N, que é a quantidade de dominós, e a quantidade é no máximo 50. Ó, que diz. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a quantidade de dominós, tá? E em seguida ler os dominós e guardar-se no VET, tá? Então, agora eu tenho que verificar se o vetor está ordenado, né? Então, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou verificar isso? Eu vou verificar o seguinte, o primeiro é menor que o segundo, menor ou igual, menor ou igual, então até o penúltimo, certo? Então eu faço aqui, ó, for int começando de 0 até i menor que n menos 1 e mais mais. O que é que eu vou testar? Eu vou testar se o vet i é menor ou igual que o vet i mais 1, tá? Se você colocar aqui n, aí o que, é que vai acontecer? Ele vai fazer o último valor n menos 1, aí n menos 1 mais 1n. Aí o que, é que vai acontecer? Ele vai acessar uma posição inválida da memória. Tá? Em geral, aí no caso, como ele está invadindo, acessando a região inválida da memória, o seu programa ele pode dar errado, né? Então por isso que você tem que colocar aqui o n menos 1, né? Então o que é que eu vou testar aqui? Na verdade, se isso aqui acontecer, tá bom para mim. Agora, se isso não acontecer, então eu vou pegar o seguinte, int ok. Esse ok aqui vai ser uma variável que ela vai ter dois valores, 0 ou 1, certo? 0 se a sequência tiver, ou 1 se a sequência tiver ok, e 0 se ela não tiver ok. Então foi o seguinte, inicialmente eu vou dizer que a sequência está ok. Se eu encontrar essa condição aqui, a sequência deixa de estar ok. Aí que você pode fazer uma pergunta. Se ela tiver, ela não está ok, eu preciso continuar analisando a sequência? Não, né? Então eu posso parar esse for, tá? Então como é que eu posso fazer isso? Break. O break ele para essa repetição. E agora eu vou imprimir, né? Se tiver ok, eu imprimo ok. Se não, eu imprimo essa mensagem aqui. Precisa de ajuste.
certo? Então vamos testar. Que deu um erro, que é VET. Tá? Então, recapitulando, né? Eu leio o N, leio o vetor, e aqui eu verifico se o elemento for maior do que o próximo, a sequência deixa de estar ok. Então, eu vou executar aqui, né? Então, vamos testar esse primeiro caso. Primeiro caso, 5. 1, 2, 3, 4, 4. Ok. Beleza. Vou testar o outro caso aqui. 6, 2, 4, 2, 6, 8, 10. O que é que aconteceu? Ele aqui, ó, ok, né? E aqui não ok, ó. Então ele já para aqui quando estiver analisando esse caso. Vamos ver se a gente consegue enviar aqui no Moodle. Então eu vou vir aqui. Atividade, ver se dá certo. Opa, deu um errozinho. Então deu esse problemazinho. Depois vocês. Pronto, deixa eu ver aqui. Entrei, fui para esse fã. Eu vou num problema chamado queda de dominós. Atividade de teste. Editar. Deixa eu copiar aqui. Queda. Copiei, salvei. Demora um pouquinho, né, para salvar. Um pouquinho mesmo. Certo. Deixa eu salvar. Salvou. Avaliar agora. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, né? Está avaliando. Deixa eu pegar aqui o outro problema. Está avaliando. Atividades. Isso que é bom você fazer mais de um, né, logo. Cliquei aqui já. Editar, aqui deu 8 testes, passou, né? Então, beleza. Deixa eu voltar aqui para o FUPISFAM. Aqui é Joelisson. Deixa eu botar meu código aqui, né?
Salvar. Enviar. Tá. Beleza. Agora a gente vai. Deixa eu pagar aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui. Salvar aqui, ver se acontece. Ah, eu que tenho que marcar, né? Então eu fiz esse e esse. Tá? O próximo que a gente vai fazer vai ser esse, tá? Abastecimento de água. Então o problema é o seguinte, ele vai ter uma entrada N, é uma quantidade de casas, e Q é uma quantidade de caminhões. Aí as próximas Q linhas tem dois números, então são três, né? A e B, e L é a quantidade de água. Então o que é que vai acontecer aqui? Do zero à posição 2, o caminhão vai deixar 1 litro ou L unidades de água em cada casa. Então a quantidade final de casa vai ficar assim. Aqui eu vou ter dois caminhões, né? De 0 a 2, deixando uma unidade. De 2 a 4, deixando 2 unidades. Então, esse aqui fica 2, 2, aqui 3, aqui 1 e 1, tá? Então a gente vai fazer esse probleminha aí que vai se chamar... Chama aqui de abastece. Tá? Então, como é que o abastece vai ficar, né? De novo, né? Eu vou botar aqui e eu vou fazer o seguinte. Int N é a quantidade de casa e Q é a quantidade de caminhões, certo? Eu vou ler aqui a quantidade de casas e a quantidade de caminhões, certo? Uma coisa que você tem que ver, geralmente os problemas, ele tem um limite. Deixa eu ver aqui. Ele não deu limite, né? Certo. Nesse caso aqui, você pode fazer o seguinte. Eu vou criar aqui o meu vetor casas com o tamanho sendo igual ao número de casas que eu disse que tinha, tá? Então eu posso fazer isso também. Aí agora eu vou fazer o seguinte, ó. Para cada caminhão, certo? Eu vou ter o A, o B e o L. A, o ponto de começo, B, o ponto que termina, e L, a quantidade de litros, certo? O que é que eu tenho que fazer aqui, tá? Inicialmente, cada casa, ela tá desabastecida, né? Eu vou botar aqui, ó, casas e recebe 0. Então, inicialmente, cada casa não tem nenhum litro, certo? Aí depois que esse caminhão aqui for atender as casas, eu vou fazer aqui, ó, o atendimento. Ó. Eu não posso usar mais o I, porque o I eu estou usando aqui, certo? Eu vou usar outra letra, J. De A até B, J mais mais. O que é que eu vou fazer aqui? A cada casa, bota a sua casa aqui. Para cada casa J, ela vai receber o que ela tinha, mais a quantidade de litros que o caminhão está atendendo, né? Então, aqui vai ser, posso botar aqui, ó, leitura dos caminhões
E aqui é a entrega dos caminhões. Tá? E aqui é a inicialização das casas. Certo? Então, no final aqui, eu vou, eu vou só imprimir quantos litros cada casa recebeu. Né? Então, olha, um outro for. E aí eu boto printf, certo? Então, vamos testar aqui o que aqui está acontecendo, né? Vamos aqui. Então, 5 casas, um caminhão. Do 0 a 2, deixando 1 litro. Ó, deu certo. Vamos testar aqui a outra entrada. Outra entrada, 5 casas, 2 caminhões, 0 a 2, 1, 2, 4, 2, tá? Se você quiser, você poderia aqui dentro ficar imprimindo as casas para você ver, né, o que está acontecendo. Casas e J. Depois você apaga, né? Então podia fazer uma coisa assim. Deixa eu. Casa. Então deixa eu ver aqui o que é que vai acontecer. Pode até fazer assim. Vamos lá. Esse caso aqui, né? 5, 2, 0, 2, 1. Aí ele mostra como está o abastecimento de cada casa. Ele bota 2, 4, 2. Aí ele mostra, né? Fazer o último exemplo aqui. Então é 10 casas, 5 caminhões. Do 1 a 4, 5. Do 5 ao 8, 2. Né? Do 0 a 9, 1. Do 8 a 9, 3. E do 4 ao 8, 2. Tá? Então, na hora de enviar, né, você tem que comentar isso aqui, né? Vamos aqui copiar. Deixa eu editar aqui. Abastece. Salvei. Opa. Deu um erro. Que é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Quando eu erro quase tudo, né? O input. O output. Tem um barra. É só o barra, será? Tem só um barra aqui no final. Deixa eu ver aqui. Deixa eu enviar aqui para ver se é só isso. Tá?
Opa. Então aqui tem uma seguinte coisinha. Vou ter que fazer a seguinte coisa. Eu imprimo o casa zero fora e os outros eu imprimo o espaço e o número, né? Então, agora, quando eu for executar, deixa eu ver aqui o nome do problema. Quando eu for executar, ó, 51021. É porque antes ele estava imprimindo um espaçozinho a mais aqui no final. E isso pode dar um erro, tá? No corretor aí. Então deixa eu analisar agora, salvar. Olha. Tá, então era só isso mesmo. Então, tchau.